Uma macaca prego, melhor dizendo, fêmea, resgatada na mata do Ipê, que fica em Uberaba, Minas Gerais, ela foi diagnosticada com diabetes mellitus. Depois de 25 dias de uma internação no hospital veterinário da Uniuib, a universidade do município. Esse caso é muito raro, isso envolvendo os primatas não humanos no Brasil, e acende um baita de um alerta sobre a alimentação dos animais silvestres em todo o país. Para entender um pouco desse diagnóstico que é incomum, eu vou conversar agora com o médico veterinário, que é o Cláudio Iude. Doutor, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, Rafael. Doutor, eu queria começar explicando para quem está em casa, de fato, esse diagnóstico que vocês conseguiram fechar, para entender um pouco desse tipo de diabetes, quando nós olhamos para essa macaca prego, e como foi possível, eu imagino depois de tantos exames, entender que estávamos diante de um animal que desenvolvia um quadro de diabetes. Esse é um caso muito raro e peculiar. Essa macaca, uma espécie do macaco prego, foi recolhida por servidores do próprio município aqui de Uberaba, do Triângulo Mineiro, Minas Gerais, e foi interessante porque ela estava muito apática, muito triste. Os próprios servidores recolheram essa macaca e foi encaminhada para o hospital veterinário da Uniub, da Universidade de Uberaba. Essa macaca passou pelos primeiros testes e o que chamou a atenção primeiro, que ela estava com uma pneumonia. Possivelmente, na época, em janeiro, tinha muitas chuvas em Uberaba. Então, possivelmente, a causa da pneumonia foi essa. Entretanto, quando nós fomos observar o açúcar no sangue, que é a glicose, estava elevada. No primeiro instante, a gente pensou que foi por causa da captura, porque é um animal que vive em vida livre, vive num parque, no meio da cidade de Uberaba. Mas aí os testes continuaram nas outras semanas. Aprofundamos, fizemos novos exames e confirmamos que a macaca chamada de Chica, aqui carinhosamente no município de Uberaba, apresentava então um caso de diabetes. É muito raro diabetes em macacos de vida livre. Pouquíssimos casos, praticamente a gente procurou na literatura e não achou nenhum. Mas macacos que vivem em zoológicos por muitos e muitos anos pode apresentar esse tipo de doença, mas o de vida livre é praticamente quase impossível. E qual que foi a causa? O que nos chamou a atenção foi devido à alimentação inadequada da macaca pelas pessoas que andam no parque. Davam um excesso de açúcar, como pão, pão de queijo, algodão doce, e temos relatos de até sorvete foi oferecida para essa macaca. E por isso, então, ela foi apresentando essa doença, não foi detectada antes, a diabetes, ela fica um momento que é difícil de sua da percepção, e só agora, após sua captura, que nós conseguimos observar que ela está diabética. Infelizmente, ela não vai poder voltar à natureza e também não lá para a mata, porque a gente tem que fazer esse controle toda semana do açúcar, como uma pessoa diabética mesmo. O que a gente faz para a macaca é muito semelhante ao que a gente faz em seres humanos, dando medicação oral e, em casos graves ou necessários, a gente pode dar até insulina via injeção, como os diabéticos humanos. A gente não quer passar por essa fase ainda da macaca precisar tomar a insulina, até porque todo dia tem que pegar a macaquinha, aplicar, é muito estressante para ela. Por isso que nós estamos primeiro reduzindo, controlando a alimentação somente com verduras e dando já uma medicação igual a de ser humano, em doses menores, para controlar o açúcar no sangue. Doutor, ela vai receber esse medicamento, como isso é fracionado nessa rotina dela a partir então do momento do diagnóstico? Isso vai sendo verificado através dos exames, as doses já são estabelecidas semanais? Isso, os macacos, em especial a Chica, é muito esperta. Faz? A gente pega a medicação que a gente manipulou, porque a dose é muito pequena comparada ao ser humano. Então nós misturamos no meio da verdura, ou a gente pega um pedacinho de fruta e injeta o remédio, porque se ela cheirar, ela joga fora, porque é muito esperta a macaca. Mas aos pouquinhos a Chica está acostumando e está tomando o remédio
uma vez ao dia certinho. E uma alimentação muito rígida, né, todos os dias, controlada, pesada, para evitar que o açúcar do sangue eleve. Mas nós estamos conseguindo, com um jeitinho, é muito comum um treinamento para esses primatas aprenderem a tomar medicação. A Chica veio da natureza, então está sendo um desafio para nós no hospital veterinário, mas está sendo um aprendizado muito grande, porque é um caso muito raro. E fica um alerta muito importante para a população, para todos que estão nos ouvindo: oferecer alimentos humanos para esses tipos de animais. Pode ser para macacos, os micos, que é muito comum a ter nas praças, aves silvestres, alguns carnívoros, né? Por exemplo, no sul do país é muito comum, por exemplo, coatis e outros animais oferecer pipoca. Nós não podemos fazer isso. Além de provocar, por exemplo, esses animais podem agredir a gente, pode transmitir doenças, além do desequilíbrio da nutrição. E além disso, a gente pode também passar doenças para eles. Então, nós pedimos que a Chica exemplo para nós de não alimentarmos esses animais em praças, em parques, em locais de conservação desses animais. A alimentação deles é própria e quando existe um acompanhamento, deve ser feita por um profissional, um médico veterinário ou um zootecnista. Doutor, um caso interessantíssimo, né? É uma pena ver a Chica passando Uhum. por tudo isso, mas quero parabenizá-lo pelo trabalho, pelo diagnóstico e conseguir ajudar agora a macaquinha. Não consegue mais voltar para a vida livre que tinha, mas pelo menos tem mais qualidade de vida com esses cuidados que para ela serão necessários e vitais. Muito obrigado por falar com a gente, doutor. Obrigado, até logo. Até mais.